Bom, hoje eu vou falar sobre o Renascimento Cultural, um movimento acontecido na Europa em meados dos séculos XIV e XVI. Foi um movimento laico, tá? Não eclesial, racional e científico, que influenciou profundamente o mundo ocidental desde então. Para quem não sabe as definições de ocidental e oriental, essas definições foram dadas a partir do meridiano de Greenwich, aquela cidade que fica em Londres, no Reino Unido, onde à direita desse meridiano encontra-se o Oriente, e à esquerda o Ocidente, onde nós estamos. É importante saber desse lado da geofísica, que particularmente eu amo, para entender o fuso horário também, que a cada 15 graus desse meridiano à direita tem-se a diferença de mais uma hora. Então, 15 graus à direita, 1 hora. 30 graus à direita, 2 horas. 45 graus à direita, 3 horas e assim por diante. À esquerda tem-se a diferença de menos 1 hora a cada 15 graus. Então, é muito importante saber disso. Voltando para o Renascimento, na Idade Média, puxando mais para o lado da filosofia, que é o lado mais legal na minha opinião, tinha o propósito de combater toda a influência da religião sobre a razão. Queria romper com a escolástica, aquela escola com as ideologias de Aristóteles. Queria romper com essas ideologias. Surgiu na Itália, aí você vai fazer a sua ponte com o Concílio de Trento, né, na Reforma Protestante, onde se juntou os papas, bispos, catedrais, para fazer esse concílio mediante a esse renascimento, que teve um link ali com a Reforma Protestante. Mas não vou falar da Reforma nesse vídeo, vou falar num próximo para não confundir. Mas é importante estudar os dois separadamente e depois fazer as comparações, certo? E distanciar essas ideologias, certo? O Renascimento tinha como centro o humanismo, que supervalorizava a figura humana. Dentre esses pensadores filosóficos, tinha Copênio, que pregava a ideia de um universo infinito, que até então o conceito de universo era finito, com o heliocentrismo, o Sol como centro. Teve também Giordano Bruno, que também pregava o heliocentrismo, posição relativa do Sol. Galileu Galilei, todo mundo já ouviu falar desse nome, que pregava que a gravidade atuava sobre os corpos. E Newton também, que pregava a lei da gravidade. Tudo isso nesse momento, olha só que interessante. Todos esses pensadores importantíssimos, lembrados até hoje na atualidade, surgiram nesse movimento, tiveram ênfase nesse movimento renascentista. Então é importante saber sobre isso também. Na arquitetura, com princípios também gregos romanos, destacou-se Filippo Brunelleschi, não sei muito bem pronunciar o nome dele, que passou a utilizar o cálculo matemático como base dos seus projetos de construção. Teve também grande avanço aí na matemática. Mas, certamente, o que nos chama mais atenção são, de fato, as pinturas artísticas dessa época, que foram bem críticas com a Igreja Católica. Se você for estudá-las, aprofundando nelas, vocês vão ver que tem grandes críticas à Igreja Católica. Tem também a separação do momento das trevas, do momento da luz, que é relatado nas pinturas com as sombras, que vocês podem ver que normalmente a luz nessas pinturas se caracterizam na face humana. E diante o resto do quadro é tudo com sombra, para caracterizar, justamente fazer essa crítica à Igreja Católica, que então estava vivendo o período de trevas e passou a viver o período da luz, com o Renascimento. É observado também nessas pinturas a supervalorização do homem, como eu já disse, e também vocês podem perceber que essa saída da Idade Média, eles começaram a fazer as suas pinturas mostrando mais os corpos humanos,
que até então era super condenado pela Igreja Católica, não podiam mostrar os corpos, sempre eram retratados cobertos, e agora não. Dentre esses pintores, matemáticos famosos, destaca-se também o Leonardo da Vinci, criador de Mona Lisa. Foi uma pintura também dentro desse período. Muito importante saber sobre a história dele, que aconteceu nesse momento renascentista. Ele foi um grande matemático também, um grande pintor, dentre outras valorizações também dele. Foi muito importante. Tem até um boato que quando ele criou a sua escultura, a sua primeira escultura, e ele ficou maravilhado com tanta perfeição que até martelou o pé da estátua e falou assim, anda, porque ele tipo assim, ele achava que esse ser que ele tinha criado tinha vida, era um ser. Então tem esse boato aí sobre o Leonardo. Então este foi o vídeo sobre o Renascimento. Tentei esclarecer algumas coisinhas, algumas pessoas importantes desse momento vivido na história. Então você pode entender um pouco da matemática, um pouco da arquitetura, um pouco da filosofia e principalmente da história. Tudo introduzido no mesmo assunto. E isso que é o mais legal. Você fazer essas comparações de diferentes matérias no mesmo assunto. Para que assim você possa absorver todas as coisas com perfeição. Ou quase uma perfeição. Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que possam entender um pouco mais sobre esse momento e seus desfechos na atualidade, no mundo contemporâneo. E posteriormente irei fazer um vídeo sobre a Reforma Protestante.